Olá, eu sou o Dr. Ronaldo Novaes, médico especialista em cirurgia da mão, e hoje eu vim falar aqui sobre dedo em gatilho, com a ajuda aqui do meu tablet, que eu uso aqui na minha consulta, e da mesma forma que eu mostro para os pacientes como é que é o dedo em gatilho e as outras doenças mais comuns aqui do nosso dia a dia, quero mostrar para vocês aqui também no vídeo. O que é o dedo em gatilho, né? O dedo em gatilho é um fenômeno que a gente basicamente consegue dobrar os dedos, mas na hora de esticar o dedo prende, né? E quando você solta ele sozinho ou com a ajuda da outra mão, ele faz um estalido doloroso. E geralmente dói nessa região aqui. Qualquer dedo pode ser acometido, um ou mais dedos, mas é isso. A gente dobra na hora de esticar e fica preso. E isso é muito doloroso. Eu sempre mostro esse slide inicial, esses vídeos que o paciente geralmente se identifica, né? Aqui, um deles a gente vê que o paciente consegue soltar com a própria força, no outro eu tive que ajudar com o dedo para poder tirar. São estágios diferentes que a gente vai ver. Então, o que é o dedo em gatilho, né? Nossos tendões que a gente mexe nos dedos, que são essas cordas brancas aqui, passam por túneis, tá? Que são esses túneizinhos aqui. Tem outros também, esses aqui são os mais importantes, mas o gatilho acontece nesse primeiro aqui, que a gente chama de polia A1. É um túnel. Para que servem esses túneis? Para direcionar os nossos tendões, para eles não ficarem soltos e potencializar a sua força de dobrar os dedos, tá? Então, aqui a gente vê bem, essas polias, esses túneis, eles mantêm o tendão próximo do osso, eles não ficam saindo ali do osso, senão eles teriam muito menos força para a gente conseguir dobrar os dedos. E o gatilho acontece nessa polia aqui pequenininha, A1. É importante mostrar isso porque na cirurgia, que eu vou falar mais à frente, a gente solta essa polia, mas o dedo tem várias outras polias que são muito mais importantes, que mantêm toda a potência, toda a função, né, do dedo. Então a gente teoricamente não precisa, não vai fazer falta essa polia 1, que as mais importantes principalmente são a 2 e a 4. Além disso, tem as polias também circunflexas, tá? E como eu falei, as mais fortes aqui, as mais espessas e constantes são a 2 e a 4. Isso cai muito nas provas aí dos residentes aí de cirurgia da mão. Então, por que acontece o gatilho? Uma das duas coisas ou as duas, tá? Ou esse túnel aqui ele fica mais apertado, encarcera esse tendão, ou o tendão fica mais inflamado. Isso pode acontecer, ou as duas coisas também podem acontecer. Então, é uma diferença ali do tamanho do tendão para o tamanho do túnel, né? A gente tem mais força para dobrar o dedo, então a gente consegue geralmente dobrar. Na hora de esticar não tem tanta força, né? Por isso que nossos dedos geralmente são mais dobradinhos, né? Quando a gente está em repouso. Na hora de esticar, acontece esse travamento, né? Que é o dedo em gatilho, acontece nessa polia A1. Aqui tem um videozinho também explicativo, mas eu vou deixar para vocês verem no Instagram, tá bom? Para a gente não alongar muito o vídeo. Uma outra causa é também um cisto, pode ter um cistinho dentro do túnel que está prendendo também esse tendão. Então, assim, é mais comum, né? Aqui falando da epidemiologia, no dedo anelar, ocorre em 2% da população, um número muito grande, e não tem uma causa bem definida, né? Mas é mais comum em certos pacientes, que são fatores de risco. Mais comum disparado em mulheres, tá? Principalmente após os 40, 45 anos, mulheres também que vão entrar ou estão na menopausa. Pacientes que têm diabetes têm muito mais chance de ter gatilho, e quando tem, geralmente mais graves, geralmente mais dedos, uma evolução mais rápida. Pacientes que têm problemas de tireoide, principalmente hipotireoidismo, artrite reumatoide, qualquer um pode ter em qualquer dos dedos, homens, mulheres. É muito incomum acontecer em jovens, já atendi pacientes jovens, é muito raro, principalmente esse grupo aí de pacientes que eu falei. E os sintomas típicos são a dor nessa região aqui da palma e esse travamento do dedo, tá? No local que eu falei. Existe uma classificação de estágios, né, de Green para evolução do dedo em gatilho. Vou mostrar aqui o estágio 1, paciente que tem só dor, a palpação dessa região, tá? Esse é o estágio 1. O 2, o paciente trava o dedo, mas ele mesmo consegue soltar. O 3, ele trava e tem que ajudar com a outra mão para soltar. Então está avançando. No 2, você sozinho consegue tirar, no 3 tem que tirar com a outra mão. E o 4, o paciente não consegue dobrar mais todo o dedo. E é interessante que tem pacientes que chegam nesse estágio que falam, melhorei o gatilho. Melhorou o fenômeno do gatilho, mas o túnel está tão apertado, ou o tendão está tão grosso, que ele não consegue nem passar, né, o tendão todo naquele túnel. Então, o estágio mais grave, muito importante não chegar nesse estágio, que às vezes pode desenvolver uma rigidez que não melhora
nem mesmo com a cirurgia. Então, evitar de chegar principalmente no estágio 4. O diagnóstico é feito, né, através principalmente da anamnese, exame físico. A gente vendo o caso, né, acontecendo isso, não tem praticamente dúvida, mas geralmente a gente faz o ultrassom, tá? É para ver se não tem nenhum tipo de cisto e para confirmar o diagnóstico. Mas o diagnóstico é basicamente feito no exame físico. Mas eu gosto de pedir ultrassom principalmente para ver se tem algum cistinho ali também que pode influenciar no tratamento. Em relação ao tratamento em si, né, nas fases iniciais, a gente pode fazer fisioterapia. Não gosto muito de mobilização para isso, tá? Mas também tem a opção da infiltração, que é uma injeção de corticoide que a gente faz bem no local do gatilho, tá? E é principalmente importante nos casos com pouca evolução, nos casos mais leves. Quando já está naquele estágio de ter que puxar com outro dedo, que já passou muito tempo, geralmente já não tem muito efeito. Pacientes sem diabetes também tem menos chance de melhora com a infiltração. Isso está descrito aí nos livros, tá? E também o que a gente vê na nossa prática. Então existe essa opção da infiltração principalmente em estágios iniciais. Estágios mais tardios ou que não melhoraram com o tratamento conservador, a nossa opção é a cirurgia, tá? Só um detalhe da infiltração, tem um limite também, tá? A gente não pode fazer várias infiltrações. Eu só faço uma segunda infiltração depois de 6 meses, depois da primeira, e no máximo 2 vezes em cada dedo, tá? Para não haver um enfraquecimento dos tendões. A cirurgia consiste em liberar esse túnel, tá? Ver se consigo mostrar a vocês aqui. A gente libera esse túnel aqui, a gente está com um tendão preso. A cirurgia é nessa região aqui que a gente vai liberar aquela polia A1 que eu conversei. É uma coisa mecânica, então tem que ter uma solução mecânica, tá? O corte é um corte pequenininho, anestesia local, com sedação, o paciente vai para casa no mesmo dia, né, com acompanhante, na imensa maioria das vezes. O corte é muito parecido com esse aqui, a gente solta, né, esse túnel, tá? Uma coisa quase imediata. É lógico, tem que fazer uma boa reabilitação por conta da cicatriz, né? Fazer massagem para a cicatriz não ficar dolorosa, para ficar mais bonitinha. E, como eu falei lá no início, a gente liberar esse túnel não tem problema, porque os outros túneis suprem a falta desse, tá? E pós-operatório, geralmente, um curativo parecido com esse aqui, um curativo mais volumoso na primeira semana. Depois de uma semana a gente troca por um menor. Eu gosto muito de paciente com curativo fechado essa primeira semana, que foi feito no ambiente estéreo, no centro cirúrgico, então geralmente eu não peço para trocar. Gosto de exceções, tá? Muitos perguntam também o que eu posso fazer no pós e tal, depende muito do seu trabalho, da sua atividade física, é uma coisa que tem que ser individualizada, tá? Mas basicamente fica 2 semanas aí com uns pontinhos, tá bom? E no final, sempre abro aí, né? O tempo todo, né? A gente pode conversar sobre dúvidas, né? E se você tiver alguma dúvida, por favor, escreva aqui nos comentários. Se você tem também dedo em gatilho, escreve aí como é que está isso, né? Como é que está o tratamento. Indique esse vídeo para quem tem esses sintomas. E o meu recado é sempre procurar um especialista em cirurgia da mão, tá? A cirurgia parece simples, mas tem nervos ali do lado, tem tendões. Merece sempre ser. Eu sou muito a favor das cirurgias com os especialistas, tá? Eu sou cirurgião de mão há 15 anos, atuo aqui no Rio de Janeiro, faço também consulta online, tá? E se tiver interesse em marcar consulta comigo, estão os links aí da minha secretária na descrição, tá bom? Me segue lá também no Instagram, @drronaldonovaes, e estamos aqui para mais vídeos. Até a próxima, grande abraço.